Moça, você não serve nem para limpar o chiqueiro dos porcos. A voz grossa do coronel Tertuliano ecoou pelo barracão de ordenha, arrancando gargalhadas dos peões que se aglomeravam ao redor. A mulher à sua frente não se moveu. Tinha uns 30 e poucos anos, pele queimada de sol, cabelos presos num coque simples e usava uma camisa de flanela desbotada que já tinha conhecido dias melhores. Suas mãos calejadas seguravam um documento amassado. "O senhor não entendeu", ela repetiu, com aquela calma irritante que deixava o velho fazendeiro ainda mais vermelho. "Eu sou a nova proprietária desta fazenda." Mais risadas. Um dos peões cuspiu no chão de terra batida, sem nem tentar disfarçar o desprezo. "Proprietária?" Tertuliano praticamente cuspiu a palavra. "Escuta aqui, dona. Seja lá quem você for. Eu administro essas terras há 40 anos. Conheço cada palmo desse chão, cada cabeça de gado, cada cerca. E você chega aqui do nada com esse papelzinho sujo achando que vai mandar em mim?" A mulher, que tinha se apresentado apenas como Marina, não desviou o olhar. Havia algo naqueles olhos castanhos, uma profundidade que perturbava, como se ela tivesse visto coisas que ninguém ali poderia imaginar. "Não é um papelzinho, coronel. É a escritura definitiva. A fazenda foi leiloada por dívidas tributárias há 3 semanas. Eu arrematei. Legal e documentado." Ela estendeu o papel novamente, mas Tertuliano o ignorou. "Dívidas?" Ele riu, mas era uma risada sem humor. "A única dívida que existe aqui é a sua comigo, por ter me feito perder tempo com essa palhaçada." O sol de meio-dia caía impiedoso sobre o Vale do São Francisco, no interior da Bahia. O cheiro de esterco, misturado com o perfume adocicado da cana-de-açúcar próxima, criava aquela atmosfera densa, quase sufocante, típica das fazendas do sertão nordestino. Ao longe, o gado zebu procurava sombra debaixo das poucas árvores que ainda resistiam ao calor. Marina olhou ao redor. Contou mentalmente. 17 peões observando a cena. Todos homens. Todos com aquela expressão de quem já tinha decidido que ela não passava de uma intrusa maluca. "Vocês têm ração suficiente para os animais?" Ela perguntou de repente, ignorando completamente Tertuliano. A pergunta pegou todos de surpresa. Um dos peões mais jovens, chamado Josué, piscou confuso. "Ração? Nós temos o que sempre tivemos, moça. Silagem de milho ou capim picado?" Silêncio. Josué olhou para Tertuliano, esperando permissão para responder. "Que diferença faz?" O coronel cruzou os braços sobre o peito largo, a barriga proeminente testando os botões da camisa xadrez. "O gado come o que tem. Sempre foi assim." Marina caminhou até a cerca mais próxima, onde 3 vacas holandesas magras demais para seu porte observavam a movimentação. Ela passou a mão no flanco de uma delas, sentindo cada costela saliente sob a palma. "Essa aqui está com deficiência de proteína. Vê como o pelo perdeu o brilho? E os cascos estão rachados. Falta zinco na dieta." Ela se virou para o grupo. "Quantas vocês perderam no último mês?" Josué engoliu seco. 5. "Mas foi o calor, né? Todo mundo perde gado no verão." "Foi desnutrição." A voz de Marina não tinha acusação, apenas constatação. "E se continuar assim, vão perder mais 10 até o fim do mês." Tertuliano deu um passo à frente, o rosto agora roxo de raiva. "Escuta aqui, sua... O tanque de resfriamento do leite está funcionando?" Marina interrompeu apontando para o barracão à esquerda. "Está." A resposta veio seca, atravessada. "A quantos graus?" 4 graus. Como sempre." Marina balançou a cabeça. "Deveria estar a 2 graus. A 4, você perde 15% da qualidade em menos de 6 horas. Aposto que a cooperativa tem reclamado da análise bacteriológica, não é?" O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era mais de escárnio, era de incerteza. Como aquela mulher, aquela estranha que apareceu do nada, vestida como qualquer trabalhadora rural, sabia essas coisas? Um dos peões mais velhos, de cabelos grisalhos e pele curtida por décadas de sol, deu um passo à frente. Seu nome era Severino, e tinha a reputação de nunca desperdiçar palavras.
A senhora trabalhou em fazenda antes? Marina olhou para ele. Por um instante, algo passou por seu rosto. Uma sombra, uma lembrança, talvez uma dor antiga. Mas foi rápido demais para que alguém interpretasse. Já trabalhei, sim. Onde? Em vários lugares. Não era resposta, era evasão. E todos perceberam. Tertuliano recuperou a compostura, ajustando o chapéu de couro na cabeça suada. Olha, dona Marina, ou sei lá como você se chama de verdade. Eu não sei que tipo de golpe você está tentando aplicar, mas não vai funcionar. Essas terras pertencem aos Medeiros há 3 gerações. Meu avô desbravou esse chão quando não tinha nada aqui além de mandacaru e jararaca. Você acha que um papelzinho de leilão vai mudar isso? Não acho. Eu sei. Marina desdobrou outro documento do bolso traseiro da calça jeans surrada. Aqui está a notificação de emissão de posse. O oficial de justiça vai chegar amanhã às 10 da manhã para formalizar a transferência. O senhor tem até lá para retirar seus pertences pessoais. A cor sumiu do rosto de Tertuliano. Pela primeira vez desde que a conversa tinha começado, ele pareceu realmente abalado. Você não pode fazer isso. Não sou eu quem está fazendo, coronel. É a lei. Marina começou a se afastar, mas parou na metade do caminho, virando-se de volta para o grupo de homens que ainda a observava em silêncio atordoado. Ah, e mais uma coisa. Sua voz tinha mudado, ficado mais firme, mais técnica. Vocês têm quantos hectares de pastagem rotacionada? Ninguém respondeu. Nenhum, imagino. E sistema de irrigação por aspersão? Silêncio. Controle de parasitas com alternância de princípios ativos? Mais silêncio. Marina assentiu, como se tivesse acabado de confirmar algo que já esperava. Vou precisar de todos os registros zootécnicos dos últimos 5 anos. Histórico de vacinação, controle leiteiro individual, relatórios de inseminação artificial. Quero tudo na mesa do escritório até amanhã ao meio-dia. E então ela fez algo que ninguém esperava. Caminhou diretamente até a cerca do pasto, pulou-a com uma agilidade surpreendente e se aproximou de um touro reprodutor que estava isolado no canto mais distante. Era um animal imponente, um Nelore puro de quase 1 tonelada, com uma corcova pronunciada e chifres que poderiam empalhar um homem com facilidade. Ei! Ei! Josué gritou correndo até a cerca. Senhora, sai daí! Esse bicho é perigoso! Mas Marina já estava a menos de 2 metros do touro. O animal bufou, raspando o casco no chão, o sinal universal de agressividade iminente. Alguns peões seguraram a respiração, e então Marina fez algo completamente inesperado. Ela assobiou. Não um assovio comum, mas uma sequência específica de notas, baixa e ritmada. O touro parou de raspar o chão. Suas orelhas se moveram, captando o som. E então, para o choque absoluto de todos os presentes, o animal abaixou a cabeça e permitiu que Marina coçasse entre seus chifres. Esse aqui está com um problema no casco traseiro esquerdo, ela disse, sua voz calma atravessando a distância. Viram como ele distribui mais peso no direito? É início de laminite. Se não tratar, em 2 semanas ele não vai mais conseguir cobrir as vacas. Ela deu um tapinha afetuoso no flanco do touro e voltou caminhando tranquilamente, deixando para trás um grupo de homens com as mandíbulas caídas. Severino foi o primeiro a encontrar as palavras. Minha Nossa Senhora, quem é essa mulher? Era exatamente a pergunta que todos estavam se fazendo. E Marina, já se afastando em direção a uma caminhonete velha estacionada na sombra, ouviu a pergunta, mas não se virou. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, tocou o canto de sua boca. Eles não faziam ideia. Ainda não. Mas iam descobrir. E quando descobrissem, aquela fazenda, aquele vale, aquela comunidade inteira, nunca mais seria a mesma. Porque Marina não era apenas uma mulher que tinha comprado uma propriedade rural em leilão. Ela era alguém que, em outra vida, tinha comandado um império. E agora, por razões que ainda precisavam ser reveladas, tinha escolhido começar de novo, do zero, no lugar mais improvável possível,
A pergunta era, por quê? Aliás, você que está acompanhando essa história até aqui, comenta aí embaixo de qual cidade você é. Quero saber se tem gente do interior acompanhando ou se é mais da capital mesmo. Vamos ver quantos sertanejos estão por aqui. Marina Silva não era o tipo de mulher que chamava a atenção à primeira vista. Na verdade, era exatamente o oposto. Tinha essa habilidade quase sobrenatural de se misturar aos ambientes, de passar despercebida, como se fosse parte da paisagem. A caminhonete que dirigia, uma S10 do início dos anos 2000, branca desbotada pelo tempo, com uma rachadura no para-brisa e uma porta que rangia ao abrir, não ajudava a mudar essa impressão. Ela estacionou o veículo debaixo de uma mangueira, a uns 300 metros da sede da fazenda, e desligou o motor. Por um longo momento, apenas ficou ali sentada, as mãos ainda no volante, os olhos fixos no casarão colonial que se erguia no horizonte. Era uma construção típica do interior baiano, paredes grossas de adobe, varandas amplas com colunas de madeira, telhado de barro vermelho que brilhava sob o sol. Imponente, sim, mas também desgastada. Tinta descascando, algumas telhas faltando, mato crescendo entre as pedras do caminho que levava à entrada principal. Marina suspirou, longa e cansada, antes de finalmente sair do carro. Ela tinha um jeito econômico de se mover. Nenhum gesto desperdiçado, nenhum movimento desnecessário. Pegou uma mochila surrada do banco de trás, jogou-a sobre um ombro e começou a caminhar. Suas botas, antigas de couro gasto, mas bem cuidadas, levantavam pequenas nuvens de poeira a cada passo. Ela usava calça jeans com marcas de remendos caseiros nos joelhos, aquela mesma camisa de flanela xadrez que já estava com ela desde o encontro no barracão, e um boné descolorido da cooperativa agrícola de não se sabia onde. Nada nela gritava, proprietária de fazenda. Tudo nela sussurrava, trabalhadora rural. E era exatamente essa a intenção. Ao se aproximar do casarão, Marina notou o movimento na varanda. Uma mulher idosa, devia ter uns 70 anos, estava sentada numa cadeira de balanço, descascando mandioca. Ao lado dela, uma menina de uns 10 anos brincava com um gato laranja. A mulher levantou os olhos quando Marina chegou perto. Seu rosto era marcado por rugas profundas, mapas de uma vida vivida sob o sol implacável do sertão. Mas os olhos eram vivos, perspicazes, do tipo que via mais do que deveria. Boa tarde, Marina cumprimentou tirando o boné. Tarde. A resposta veio seca, mas não hostil. A mulher continuou descascando a mandioca com movimentos precisos, a faca velha deslizando pela casca grossa. Se está procurando o coronel, ele ainda está lá nos currais discutindo com os homens. Na verdade, não estou procurando ninguém. Só vim conhecer a casa. A velha parou de descascar. Suas mãos, calejadas e manchadas pela idade, seguraram a faca com mais força. Ah, então você é ela. Não era uma pergunta. Sou Marina. Ela estendeu a mão. A mulher olhou para a mão estendida por um longo momento, como se estivesse decidindo se aceitava ou não. Finalmente, limpou a própria mão no avental e apertou. Seu aperto era firme, surpreendentemente forte para alguém da idade dela. Dona Carminha, cozinho aqui há 32 anos. Uma pausa deliberada. Ou cozinhava, né? Até ontem. Marina sentiu o peso da acusação, mas não recuou. Dona Carminha, eu não vim aqui para mandar ninguém embora. Vim para trabalhar. A velha soltou uma risada curta, sem humor. Trabalhar? Moça, você sabe quanto tempo dura uma mulher tentando mandar num bando de peão cabra da peste que acha que nasceu sabendo tudo? Não sei, nunca tentei mandar em ninguém. Então como você pretende tocar uma fazenda? Marina sorriu, e era um sorriso cansado, cheio de significados ocultos. Mostrando que sei fazer o que eles fazem, só que melhor. Dona Carminha estudou o rosto da moça à sua frente. Havia algo ali, algo que ela não conseguia identificar. Uma cicatriz emocional, talvez. Aquele tipo de marca invisível que só quem já passou por muito reconhece em outra pessoa. Você não é daqui do sertão.
Dona Carminha observou. Jeito de falar é diferente. Nasci em São Paulo, interior. E o que uma paulista está fazendo comprando fazenda perdida no meio da Bahia? Marina desviou o olhar, focando na menina que brincava com o gato. A criança tinha olhos enormes, curiosos, que a observavam com aquela franqueza brutal típica das crianças. Recomeçando. Uma palavra, carregada de peso. Dona Carminha assentiu devagar, como se aquilo explicasse tudo. E talvez explicasse mesmo. A casa está trancada, ela disse, levantando-se da cadeira de balanço com um gemido das articulações cansadas. Mas eu tenho uma cópia da chave. O coronel não sabe. Um sorriso maroto. A gente que trabalha sempre tem as chaves que os patrões acham que só eles têm. Ela entrou na casa e voltou segundos depois, entregando a Marina um molho de chaves antigas, pesadas, do tipo que abre fechaduras de outras épocas. Obrigada. Não me agradeça ainda. Você nem entrou lá dentro. Marina franziu a testa. Por quê? Porque o Tertuliano não mora aqui há anos. Depois que a mulher dele morreu, ele se mudou para a cidade, só vem aqui de dia para fiscalizar o gado. A casa está... Bem, você vai ver. Marina subiu os 3 degraus da varanda, sentindo as tábuas de madeira gemendo sob seus pés. A porta principal era enorme, de madeira maciça entalhada à mão, com dobradiças de ferro forjado que deviam ter mais de um século. Ela encaixou a chave na fechadura. Teve que forçar um pouco. O mecanismo estava enferrujado. E empurrou. A porta abriu com um rangido que ecoou pela casa vazia. O cheiro a atingiu primeiro. Mofo, poeira, abandono. Marina cobriu o nariz com a mão e entrou. A luz entrava pelas janelas sujas, criando raios dourados carregados de partículas de poeira que dançavam no ar parado. O chão era de tábuas largas de madeira nobre, provavelmente jacarandá ou peroba, mas estava coberto por anos de sujeira acumulada. Teias de aranha ocupavam todos os cantos do teto alto. A sala principal era ampla, devia ter uns 60 metros quadrados, com uma lareira de pedra numa das paredes e móveis cobertos por lençóis empoeirados que pareciam fantasmas esquecidos. Marina puxou um dos lençóis, revelando um sofá de couro rachado pelo tempo. Ela caminhou pelos cômodos, explorando. 5 quartos, 2 banheiros, uma cozinha enorme com um fogão a lenha antigo e uma despensa que podia servir como quarto adicional. Tudo abandonado. Tudo esquecido. No quarto principal, Marina parou diante de um retrato emoldurado na parede. Era a fotografia de um casamento. Devia ter uns 20 anos. Um homem que ela reconheceu como uma versão mais jovem e menos amargurada de Tertuliano. Ao lado de uma mulher bonita, de sorriso largo, vestida de noiva. Marina tocou o vidro da moldura com a ponta dos dedos, limpando uma camada de poeira. Casas abandonadas contavam histórias. E aquela casa gritava de solidão. Ela voltou para a sala principal e deixou a mochila cair no chão. De dentro, tirou um saco de dormir velho, uma garrafa d'água pela metade e um caderno surrado cheio de anotações. Não tinha móveis? Sem problema. Ela tinha dormido em lugares piores, muito piores. O celular no bolso vibrou. Marina o pegou, olhou para a tela. Era uma mensagem de um número desconhecido. Você acha mesmo que vai conseguir? Fugir não resolve nada. Ela leu a mensagem 3 vezes antes de desligar o celular sem responder. Algumas pessoas, ela tinha aprendido, não mereciam resposta. Só silêncio. Marina voltou para a varanda. O sol estava começando a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. Dona Carminha ainda estava lá, agora remendando uma roupa. A menina dormindo no colo do gato. Dona Carminha, Marina chamou suavemente. A senhora pode me ensinar onde fica o galinheiro? A velha levantou uma sobrancelha. Galinheiro? Para quê? Porque se vou morar aqui vou precisar de ovos para o café da manhã. E se tem uma coisa que aprendi na vida é que ninguém respeita quem não põe a mão na massa. Pela primeira vez, Dona Carminha sorriu. Era um sorriso pequeno, mas genuíno. Vai dar certo, viu, moça? Não sei como, mas vai.
Marina não respondeu, porque ela mesma não tinha certeza. Só sabia que tinha que tentar. Marina acordou com o canto do galo, quando o sol ainda era apenas uma promessa no horizonte. Seu corpo doía. Dormir no chão de madeira, mesmo com um saco de dormir, tinha cobrado seu preço. Ela se levantou devagar, alongando as costas, sentindo cada vértebra protestar. Devia ter uns 40 anos, não 18. O corpo lembrava disso a cada movimento. 5:30 da manhã. No sertão, a jornada começava cedo. Ela lavou o rosto num balde com água que tinha enchido na véspera, trocou de roupa, outra camisa de flanela, mesma calça jeans, prendeu os cabelos e saiu. O ar ainda estava fresco, com aquele cheiro característico do amanhecer no campo. Terra úmida de orvalho misturada com o perfume das flores de ipê que cresciam esparramadas pelo terreno. Marina respirou fundo, deixando o ar limpo encher seus pulmões. Ela sabia exatamente onde precisava ir. O barracão de ordenha ficava a 500 metros da casa principal. Quando Marina chegou lá, o trabalho já tinha começado. 8 peões moviam-se entre as vacas, conectando as ordenhadeiras mecânicas, limpando úberes, arrastando baldes. Ninguém a viu chegar. Ou se viram, fingiram não ver. Marina observou por alguns minutos, analisando. Movimento ineficiente. Vacas estressadas. Equipamentos velhos funcionando no limite. Perda de tempo em cada etapa do processo. Ela se aproximou de Josué, o peão mais jovem que tinha falado com ela no dia anterior. Bom dia. O rapaz quase deixou o balde cair. Bom dia, dona Marina. Ele olhou ao redor nervoso, como se esperasse que alguém o repreendesse por estar falando com ela. Quantas vacas em lactação vocês têm? Umas 60, mais ou menos. E quanto tempo leva para ordenhar todas? Umas 3 horas, às vezes mais. Marina assentiu. 3 horas para 60 vacas. Era muito tempo. Terrivelmente ineficiente. Posso? Ela apontou para a ordenhadeira que Josué estava segurando. O rapaz hesitou, mas acabou entregando. Marina examinou o equipamento. Um modelo antigo, teteiras gastas, mangueiras com rachaduras quase invisíveis. Essas teteiras estão comprometidas, ela disse, passando o dedo por uma rachadura. Vê aqui? Isso cria vácuo irregular, machuca o úbere da vaca e aumenta o risco de mastite. Vocês checam a contagem de células somáticas do leite? Josué piscou. O quê? Células somáticas. Indica infecção. Quanto maior a contagem, pior a qualidade do leite. Não. A gente só ordenha e manda para a cooperativa. Marina balançou a cabeça. Claro que só mandavam. Sem controle de qualidade, sem gestão, sem nada. Era como dirigir um carro sem nunca olhar o painel de instrumentos. Me empresta essa ordenhadeira hoje. Vou ajustar. A senhora sabe mexer nisso? Marina não respondeu. Apenas pegou o equipamento e se aproximou da vaca mais próxima, uma holandesa de pelagem preta e branca, magra demais, com os olhos levemente opacos que indicavam deficiência nutricional. Ela se agachou ao lado do animal, examinou os tetos. 3 dos 4 estavam inflamados, vermelhos. Mastite clínica, sem tratamento. Essa aqui não pode ser ordenhada, Marina disse, alto o suficiente para que vários peões ouvissem. Está com infecção. O leite dela vai contaminar todo o tanque. Severino, o peão mais velho, se aproximou. Ele tinha aquela expressão cética de quem já viu muita gente chegar com ideias mirabolantes e ir embora com o rabo entre as pernas. A gente sempre ordenhou ela. E é por isso que vocês perderam 4 lotes de leite mês passado. Aposto que a cooperativa rejeitou por contaminação bacteriana, não foi? Silêncio. O tipo de silêncio que confirma. Marina se levantou, limpando as mãos na calça. Essa vaca precisa de tratamento imediato. Antibiótico intramamário, 3 aplicações, intervalo de 12 horas. Enquanto estiver em tratamento, ordenha descarte. Nada vai para o tanque. E depois que curar, precisa de um protocolo de imersão pós-ordenha com iodo a 1%. Severino cruzou os braços.
E onde a senhora aprendeu tudo isso? Marina o encarou. Por um momento, algo passou por seus olhos. Uma lembrança, talvez, ou uma vida inteira condensada num único olhar. Aprendi fazendo. Não era mentira, mas também não era a verdade completa, e todos sentiram isso. Os peões voltaram ao trabalho, mas agora lançavam olhares furtivos para Marina. Ela podia sentir as perguntas não formuladas flutuando no ar. Ela passou a manhã inteira no barracão, observando, anotando, ocasionalmente intervindo quando via algo particularmente problemático. Não dava ordens, apenas apontava, sugeria, mostrava. Às 9 da manhã, uma caminhonete Toyota Hilux prata entrou pela porteira principal, levantando uma nuvem de poeira. Do carro desceram 2 pessoas. Um homem de terno claro, completamente inadequado para o ambiente rural, e uma mulher de óculos escuros carregando uma pasta de couro. O oficial de justiça e a escrivã. Pontualmente às 10, como estava no documento. Tertuliano apareceu da casa, onde tinha passado a noite. Provavelmente sua última noite dormindo ali depois de décadas. Seu rosto estava cinza, envelhecido de uma forma que não tinha nada a ver com idade, e tudo a ver com derrota. Marina largou o balde que estava carregando e caminhou em direção ao grupo. A formalização da posse foi rápida, burocrática, fria. O oficial leu os termos legais em voz monótona, enquanto Tertuliano assinava os documentos com mãos que tremiam levemente. A escrivã testemunhava. Marina recebia as chaves oficiais. Um molho diferente daquele que Dona Carminha tinha dado, maior, com mais chaves. Está consumado, o oficial disse, guardando os papéis. A senhora é agora a proprietária legal desta fazenda e todas as suas benfeitorias. Tertuliano olhou para Marina, pela primeira vez, sem raiva, apenas com cansaço profundo. Você não vai conseguir, ele disse baixo. Essas terras são duras, esses homens são duros. E uma mulher sozinha. Não vou estar sozinha, Marina interrompeu. Vou estar trabalhando ao lado deles. Eles não vão respeitar você. Então vou ter que ganhar o respeito deles. Tertuliano soltou um ruído que podia ser uma risada ou um soluço. Boa sorte. Ele entrou na Hilux prata e o carro se afastou lentamente, deixando Marina sozinha com as chaves pesadas nas mãos e um terreno de 40 hectares que agora era oficialmente seu. Ela ficou parada ali por um longo momento, apenas sentindo o peso, não das chaves, mas da decisão que tinha tomado. Então virou e voltou para o barracão. Tinha trabalho a fazer. Ao meio-dia, Marina estava no escritório da fazenda. Um cômodo pequeno anexo à casa principal, com arquivos empoeirados e uma mesa de madeira maciça que devia pesar 200 quilos. Ela tinha pedido os registros zootécnicos, e Severino tinha entregue 3 caixas de papéis desorganizados. Marina espalhou tudo sobre a mesa e começou a analisar. Controle leiteiro inexistente, vacinações atrasadas, nenhum registro de inseminação artificial, taxa de prenhez abaixo de 40%, absurdamente baixo, mortalidade de bezerros em 18%, 3 vezes acima do aceitável. Era um desastre. Uma fazenda operando no escuro, sem dados, sem gestão, sem planejamento. Mas era também uma oportunidade, porque tudo que estava ruim podia melhorar. E Marina sabia exatamente como. Ela pegou um caderno limpo e começou a escrever. Um plano. Mês a mês. Semana a semana. Cada ação necessária, cada investimento, cada mudança de protocolo. Estava tão concentrada que não ouviu quando Dona Carminha entrou com uma bandeja de comida. Moça, você precisa comer. Marina levantou os olhos piscando como se estivesse saindo de um transe. Dona Carminha, olha isso. Ela apontou para os papéis espalhados. A taxa de conversão alimentar está horrorosa. Eles estão gastando o dobro do necessário em ração porque não fazem análise de qualidade do capim. E olha aqui. Marina. A voz da velha era firme. Come. Depois você volta a salvar a fazenda. Marina parou. Olhou para a bandeja. Arroz, feijão, carne seca, abóbora. Comida simples, mas que cheirava a lar. Obrigada. Ela comeu em silêncio.
enquanto Dona Carminha organizava os papéis numa ordem menos caótica. Você sabe muito, a velha observou. Mais do que devia. Marina não respondeu. De onde você veio mesmo? De São Paulo. E o que você fazia lá? Uma pausa longa, longa demais. Trabalhava com gado. Técnica de evasão. Resposta verdadeira, mas incompleta. Dona Carminha não insistiu. Apenas assentiu, como se entendesse que algumas histórias precisavam ser contadas no tempo certo. Depois que a velha saiu, Marina voltou ao trabalho. Mas agora sua mente estava em 2 lugares ao mesmo tempo, nos números à sua frente e nas memórias que lutava para manter enterradas. Memórias de outra fazenda, outro tempo, outra vida, quando ela tinha um nome diferente e o respeito de um país inteiro. A primeira crise chegou 3 dias depois da posse. Marina estava no pasto sul, marcando as vacas que precisavam de atenção veterinária, quando ouviu o grito. Era um grito masculino, agudo, de dor e pânico misturados. Ela largou a prancheta e correu. No curral de manejo, encontrou uma cena de caos. 3 peões tentavam controlar um touro Nelore que tinha ficado preso entre 2 porteiras de ferro. O animal se debatia violentamente, mugindo, os olhos arregalados de terror. E ali, caído no chão a apenas 2 metros dos cascos traseiros do touro, estava Josué. O rapaz estava imóvel, muito imóvel. "Saiam daí!" Marina gritou para os peões que tentavam se aproximar. "Vocês vão assustar mais o bicho! Mas o Josué... Eu sei! Saiam!" Os homens recuaram, relutantes. Severino apareceu correndo, avaliou a situação em segundos. "Ele levou um coice na cabeça", informou, a voz tensa. "Tá sangrando muito." Marina podia ver. Mesmo de onde estava, o sangue era visível, escorrendo da têmpora de Josué, formando uma poça escura na terra. O touro continuava preso. Cada movimento fazendo as porteiras de ferro rangeram perigosamente. Se ele conseguisse se soltar, pisotearia Josué, antes que alguém pudesse reagir. "Alguém já chamou a ambulância?" Marina perguntou, sem tirar os olhos do touro. "Já, mas vai demorar no mínimo 40 minutos para chegar até aqui." 40 minutos. Tempo demais. Com uma hemorragia daquele tamanho, Josué podia não ter 40 minutos. Marina tomou sua decisão. "Severino, eu preciso que você fique aqui do lado oposto, bem quieto. Quando eu der o sinal, você abre a porteira da direita. Devagar. Muito devagar." "E a senhora vai fazer o quê?" "Tirar o Josué de lá." "Moça, você é doida? Aquele bicho tem mais de 1000 quilos e tá apavorado. Se ele te acertar..." "Não vai acertar." Havia algo na voz de Marina, uma certeza absoluta que não deixava espaço para questionamento. Ela pulou a cerca do curral, aterrissando com leveza do outro lado. O touro imediatamente focou nela, bufando, raspando o casco no chão. As porteiras gemeram sob sua força. Marina começou a andar, devagar, muito devagar, cada passo calculado, deliberado, como se estivesse caminhando numa corda bamba. "Calma, meu príncipe," ela murmurou, a voz baixa, quase um sussurro. "Ninguém vai te machucar. Calma." O touro parou de se debater. Suas orelhas se moveram, captando a voz. Marina continuou andando, continuou falando, palavras sem sentido, apenas o tom, o ritmo, a intenção por trás delas. "Você tá preso, eu sei. Tá com medo. Mas eu vou te tirar daí. Confia em mim." 3 metros, 2 metros, 1 metro. Os peões observavam, petrificados. Alguns tinham as mãos sobre a boca, como se estivessem assistindo a um acidente em câmera lenta. Marina chegou ao lado de Josué. O rapaz estava consciente, mas tonto, os olhos desfocados. O ferimento na cabeça era feio, um corte profundo acima da orelha, osso provavelmente fraturado. "Josué," ela chamou suavemente. "Você consegue me ouvir?" Eu... Não tenta falar, só aperta minha mão se você me ouvir." Os dedos de Josué se fecharam fracamente sobre os dela. "Bom, agora eu vou te arrastar daqui."
Vai doer. Mas você precisa ficar quieto, entendeu? Quietinho. Outro aperto fraco. Marina o agarrou pelos ombros e começou a puxar. Devagar. Centímetro por centímetro. O touro o observava, tenso, mas sem se mover. Severino, Marina chamou, sem desviar os olhos do animal. Agora, abre a porteira. O rangido do metal fez o touro se agitar novamente. Marina falou mais alto, mais firme. Calma, fica aí, fica. E então aconteceu algo que nenhum dos presentes jamais esqueceria. O touro, aquele animal de 1 tonelada de músculo e instinto, simplesmente obedeceu. Parou de se debater. Ficou quieto, como se entendesse que a mulher à sua frente estava tentando ajudar. Marina terminou de arrastar Josué para fora da área de perigo. Assim que estavam seguros, ela olhou para Severino. Agora solta o boi. Severino abriu as 2 porteiras. O touro saiu caminhando, quase com delicadeza, e foi direto para o bebedouro, onde começou a beber água como se nada tivesse acontecido. Marina se ajoelhou ao lado de Josué, examinando o ferimento. Hemorragia intracraniana provável. Precisava de hospital. Urgente. Alguém tem uma caminhonete? Ela gritou. Eu tenho! Um dos peões respondeu. Traz aqui, agora! Enquanto esperavam, Marina rasgou a própria camisa, usando o tecido para fazer um curativo improvisado na cabeça de Josué. Sabia fazer torniquetes, sabia fazer compressões, sabia como estabilizar um paciente até a chegada de socorro profissional. Conhecimentos que não eram comuns, conhecimentos que levantavam questões. Severino a observava com uma expressão que era parte admiração, parte perplexidade absoluta. Como você fez isso? Ele finalmente perguntou. Fiz o quê? O touro. Ele te obedeceu. Marina não respondeu imediatamente. Estava focada em Josué, verificando pupilas, pulso, respiração. Animais sentem medo, ela disse finalmente. Se você não tem medo, eles não têm motivo para atacar. Mas não é só isso. Você sabia o que estava fazendo. Você sabia como ele ia reagir. A caminhonete chegou antes que Marina precisasse responder. Eles colocaram Josué cuidadosamente na caçamba, com Marina segurando sua cabeça para evitar movimentos bruscos. Eu vou com ele, ela anunciou. A senhora sabe dirigir? O peão dono do carro perguntou. Não preciso, você dirige, eu cuido dele atrás. Durante todo o trajeto até o Hospital Municipal de Paulo Afonso, 45 minutos de estrada esburacada, Marina não tirou as mãos de Josué. Monitorava seus sinais vitais, falava com ele para mantê-lo consciente, ajustava o curativo quando necessário. Ela tinha feito aquilo antes, muitas vezes antes. No hospital, a equipe médica assumiu. Marina passou todas as informações relevantes. Horário do acidente, tipo de trauma, sinais neurológicos observados, histórico de consciência. Falou como um médico falaria, com terminologia precisa, observações clínicas exatas. A enfermeira que a atendeu franziu a testa. A senhora é profissional da saúde? Não. Mas fala como se fosse. Marina não respondeu. Apenas perguntou. Ele vai ficar bem? Precisamos fazer uma tomografia, mas pelo que você descreveu, ele teve sorte. Se tivesse ficado mais tempo sangrando, ou se o transporte tivesse sido inadequado... A enfermeira não terminou a frase, mas não precisava. Marina voltou para a fazenda 2 horas depois. Era final de tarde. O sol se punha em tons de laranja e vermelho, pintando o céu como se fosse uma aquarela. Quando ela desceu da caminhonete, encontrou todos os peões esperando. 17 homens, todos de pé, todos em silêncio. Severino deu um passo à frente. Josué vai ficar bem? Vai. Fratura craniana leve, concussão, mas vai se recuperar. Um suspiro coletivo de alívio. A senhora salvou a vida dele, Severino disse. Não era uma pergunta. Fiz o que precisava ser feito. Não, a senhora fez mais do que isso. Ele olhou ao redor para os outros homens. A gente não acreditou na senhora quando chegou aqui.
Achamos que era mais uma patricinha da cidade querendo brincar de fazendeira. Eu sei. Mas a gente estava errado. Marina os olhou um por um. Viu nos rostos deles algo que não tinha visto antes. Respeito. Não o respeito forçado que se dá a um chefe por obrigação, mas o respeito genuíno que se ganha com ações. Quem a senhora é? Severino perguntou, e dessa vez a pergunta não tinha curiosidade casual. Tinha peso. De verdade. Quem é você? Marina abriu a boca para responder, e então fechou. Porque como você explica que já foi alguém importante? Como você conta que sua queda foi tão profunda quanto tinha sido seu auge? Como você diz que está aqui, nesse fim de mundo, porque não havia mais nenhum lugar para você ir? Meu nome é Marina Silva, ela disse finalmente. E eu vim para fazer essa fazenda funcionar. Não era a resposta que eles queriam, mas era a única que ela podia dar, por enquanto. A notícia do que Marina tinha feito se espalhou pelo vale como fogo em pasto seco. Dentro de uma semana, ela não era mais apenas a mulher que comprou a fazenda do Tertuliano. Ela era aquela que domou o touro com a voz e a que salvou o Josué da morte. As histórias cresciam a cada recontagem, como sempre acontece no interior. Alguns diziam que ela tinha hipnotizado o animal. Outros juravam que o touro tinha se curvado diante dela como se reconhecesse uma autoridade superior. Marina ignorava os rumores. Tinha trabalho demais para se preocupar com o que falavam dela. E trabalho não faltava. Nas 2 semanas seguintes, ela reestruturou completamente a operação da fazenda. Implementou o sistema de pastejo rotacionado, dividindo os pastos em piquetes menores. Reformulou o protocolo de vacinação. Instalou um sistema básico de irrigação usando a água do riacho que cortava a propriedade. Negociou com a cooperativa melhores preços para ração e insumos, usando o conhecimento técnico que impressionou até os vendedores mais experientes. Mas a mudança mais significativa foi nos próprios peões. Marina não dava ordens. Ela ensinava. Explicava o porquê de cada decisão, mostrava os números, os dados, a lógica por trás de cada mudança. E quando havia trabalho duro, ela estava ali, lado a lado, sujando as mãos tanto quanto qualquer um. Uma manhã, Severino a encontrou consertando uma cerca debaixo do sol do meio-dia, o rosto coberto de suor e terra. A senhora devia estar no escritório, ele disse sem muita convicção. E perder a chance de pegar uma insolação? Nem pensar. Marina martelou mais um grampo, fixando o arame farpado no mourão. Além do mais, preciso saber o estado de todas as cercas. Tem pelo menos 3 pontos onde o gado está escapando para o pasto do vizinho. A senhora percebeu isso? Claro. Vê aqui? Ela apontou para o chão onde pegadas de gado formavam uma trilha bem definida. Eles estão passando por aquele capim ali. Significa que tem comida melhor do outro lado. Severino se agachou, examinando as pegadas como se as estivesse vendo pela primeira vez. Eu trabalho com gado há 30 anos, ele disse devagar. E nunca prestei atenção nisso, porque ninguém te ensinou a prestar atenção. Mas não é culpa sua, é culpa de um sistema que trata peão como mão de obra, não como profissional. Ele a ajudou a terminar o reparo na cerca, trabalhando em silêncio companheiro. Quando terminaram, ele finalmente fez a pergunta que estava engasgada na garganta há dias. A senhora já administrou fazenda antes? Marina limpou as mãos no pano que carregava no cinto. Já. Onde? São Paulo. Fazenda grande? Uma pausa. Bem grande. E por que saiu? Marina olhou para o horizonte, para o vale que se estendia até onde a vista alcançava. Os olhos dela tinham aquela expressão distante de quem está vendo um tempo diferente, um lugar diferente. Às vezes a gente não sai porque quer. A gente sai porque não tem mais escolha. Severino assentiu, respeitando o limite que ela tinha estabelecido. Posso perguntar uma coisa? Pode. A senhora tem medo de alguma coisa? Marina riu, mas era uma risada sem alegria. Tenho medo de muita coisa, Severino. Mas não é isso que me impede de fazer o que precisa ser feito. Naquela noite, já na casa, que agora estava limpa,
organizada, quase habitável graças aos esforços combinados de Marina e Dona Carminha. Marina estava analisando planilhas de custos quando ouviu batidas na porta. Era quase 10 da noite. Quem seria? Ela abriu a porta e encontrou um homem que não conhecia. Devia ter uns 50 anos. Terno bem cortado, mas sem gravata. Cabelos grisalhos penteados para trás. Tinha o tipo de presença que indicava autoridade, alguém acostumado a ser ouvido. Marina Silva? Ele perguntou. Sou eu. Meu nome é Dr. Augusto Ferreira. Sou veterinário. Atendo as fazendas da região há 20 anos. Ele estendeu a mão, que Marina apertou cautelosamente. Posso entrar? Gostaria de conversar com a senhora. Marina o deixou entrar, ofereceu café que ele aceitou. Sentaram-se à mesa da cozinha, a mesma onde Tertuliano provavelmente tinha sentado por décadas. Vim aqui por curiosidade, Dr. Augusto começou, mexendo o café lentamente. As histórias sobre a senhora estão correndo a região inteira. Uma mulher que apareceu do nada comprou a fazenda mais problemática do vale e em 2 semanas está fazendo o que ninguém conseguiu fazer em anos. Estou apenas aplicando boas práticas de manejo. Boas práticas de manejo. Ele repetiu, como se estivesse saboreando as palavras. Senhora Marina, eu passei pela sua propriedade hoje de tarde. Vi o sistema de pastejo que implementou. Vi as marcações de controle leiteiro individual. Vi o protocolo de vacinação fixado no barracão. Ele a olhou diretamente nos olhos. Aquilo não é apenas boas práticas, aquilo é conhecimento de nível universitário, pós-graduação, diria eu. Marina não respondeu. A senhora se formou em zootecnia, veterinária? Não. Mas tem formação superior? Uma pausa longa. Tenho. Em quê? Engenharia agrônoma. Dr. Augusto assentiu devagar, como se isso confirmasse algo. E trabalhou em alguma instituição de pesquisa? Marina sentiu a armadilha se fechando. Cada pergunta a aproximava de revelar coisas que tinha vindo aqui para esquecer. Dr. Augusto, com todo o respeito, por que essas perguntas? O veterinário recostou-se na cadeira, estudando-a. Porque eu conheço pessoas competentes, senhora Marina. E a senhora não é apenas competente. A senhora é excepcional. E pessoas excepcionais não aparecem do nada comprando fazendas abandonadas no meio do sertão baiano. Não sem uma razão. Talvez eu só quisesse um recomeço. Recomeço do quê? Marina se levantou, pegando as xícaras vazias e levando-as para a pia. Precisava fazer alguma coisa com as mãos. Precisava do movimento para evitar a intensidade daquele olhar que parecia ver através dela. Dr. Augusto, eu agradeço sua visita. Mas meu passado é exatamente isso. Passado. Estou aqui agora, fazendo o melhor que posso, e é tudo que importa. Ele se levantou também, entendendo que tinha ido longe demais. Tem razão. Desculpe a intromissão. Ele foi até a porta, mas parou no umbral. Mas se algum dia a senhora precisar de ajuda, técnica, veterinária, ou apenas alguém para conversar, eu estou disponível. Às vezes, carregar o peso sozinha é mais difícil do que precisa ser. Depois que ele saiu, Marina ficou parada na varanda, observando as luzes da caminhonete dele se afastarem pela estrada de terra. Ela sabia que não podia manter o segredo para sempre. Em algum momento, alguém ia conectar os pontos, ia pesquisar seu nome, ia descobrir, mas por enquanto tinha conseguido mais algumas semanas, talvez meses. Tempo suficiente, ela esperava, para criar raízes profundas demais para serem arrancadas quando a verdade finalmente viesse à tona. Porque a verdade sempre vinha à tona. Sempre. 3 dias depois, Marina estava no Pasto Norte com Severino, ensinando-o a identificar sinais de deficiência mineral no gado, quando viram uma caminhonete desconhecida entrar pela porteira principal. Não era o Dr. Augusto. Era uma mulher, jovem, talvez 20 e poucos anos, carregando uma câmera profissional e um tripé. Posso ajudar? Marina chamou, caminhando em direção a ela. A moça sorriu, aquele sorriso profissional de quem trabalha com o público. Oi, você é a Marina, a dona da fazenda? Sou. Que incrível!
Meu nome é Júlia, sou repórter do Jornal do Vale. Vim fazer uma matéria sobre você. Marina sentiu o estômago afundar. Uma matéria? Sim, a história está correndo toda a região. A mulher que chegou do nada e está revolucionando a pecuária tradicional. É inspirador. Quero fazer uma reportagem completa. Quem sabe até mandar para a TV Bahia? Eu não acho que seja uma boa ideia. Júlia piscou, confusa. Por quê? É publicidade gratuita. Vai ser ótimo para a Fazenda. Marina procurou desesperadamente por uma desculpa plausível. Mas antes que pudesse formular algo, Severino apareceu ao lado dela. A patroa é tímida, ele disse, com um sorriso protetor. Não gosta de holofote. Ah, mas seria tão legal. Só algumas perguntas, umas fotos. Talvez outro dia, Marina disse, firme mas educada. Estamos muito ocupados agora. Júlia pareceu desapontada, mas acabou aceitando. Prometeu voltar em outra ocasião e foi embora, não sem antes tirar algumas fotos do local, só para o arquivo. Quando a caminhonete dela sumiu na curva da estrada, Severino olhou para Marina. A senhora não quer ser conhecida. Não era uma pergunta. Não. Por quê? Marina olhou para o velho peão, esse homem que tinha se tornado, nas últimas semanas, algo próximo de um aliado. Talvez até um amigo. Porque algumas pessoas, Severino, quando ficam famosas, elas perdem o direito de recomeçar. Ele não entendeu completamente, mas entendeu o suficiente para nunca mais tocar no assunto. Pelo menos não até o dia em que não tivesse mais escolha. O recomeço de Marina durou exatamente 43 dias. Na manhã de quinta-feira, ela estava no escritório revisando propostas de fornecedores quando ouviu o barulho de vários carros chegando ao mesmo tempo. Não era comum. A fazenda geralmente recebia, no máximo, um visitante por semana. Ela foi até a janela e sentiu o sangue gelar. 4 veículos. Uma van com logotipo de emissora de TV, 2 carros de repórter e uma BMW preta que ela reconheceria em qualquer lugar. Não, ela sussurrou, as mãos agarrando o parapeito da janela com força suficiente para deixar os nós dos dedos brancos. Não, não, não. Mas não havia escape. Ela sabia disso. O passado tinha finalmente a alcançado. Da BMW desceu um homem de terno cinza impecável, gravata de seda, sapatos italianos que não tinham negócio nenhum pisando na terra vermelha do sertão baiano. Tinha uns 50 anos, cabelos perfeitamente cortados, óculos de grau com armação de design. Emanava autoridade corporativa. Ricardo Mendes, seu ex-sócio. A pessoa que ela mais tinha evitado nos últimos 6 meses. Marina desceu devagar, cada passo pesado como se estivesse caminhando para o cadafalso. Quando chegou à varanda, Ricardo já estava lá, observando a fazenda com uma expressão que misturava descrença e algo que podia ser pena. Marina. Sua voz era suave, quase gentil. Você está com uma aparência diferente. Ela não respondeu, apenas o encarou esperando. Os repórteres começaram a sair dos carros, câmeras sendo preparadas, microfones sendo testados. Ela os reconheceu. Alguns dos principais nomes do jornalismo agrícola do país. Como você me encontrou? Marina finalmente perguntou a voz baixa. Júlia, a repórter do Jornal do Vale. Ricardo deu um sorriso sem humor. Ela mandou a foto que tirou para o editor, que achou seu rosto familiar. Uma rápida pesquisa reversa de imagem e... Ele fez um gesto abrangente. Aqui estamos. Os peões começaram a se reunir, atraídos pela movimentação incomum. Severino estava entre eles, os olhos fixos em Marina, tentando entender o que estava acontecendo. Uma das repórteres se aproximou, microfone estendido, câmera já gravando. Doutora Marina Costa Silva, é verdade que a senhora está morando aqui, nesta fazenda no interior da Bahia? O nome completo. O título. Doutora Marina Costa Silva. Ela sentiu os olhares dos peões pesarem sobre ela. Torá. Ninguém tinha mencionado que ela era doutora. Dorara. Marina! Outro repórter entrou. 6 meses atrás, a senhora era a CEO da Silva em Mendes Consultoria Agropecuária,
a maior empresa de consultoria rural do Brasil. Como a senhora foi parar aqui? Por que abandonou a empresa? É verdade que houve um escândalo envolvendo... Pessoal, por favor. Ricardo levantou as mãos, interrompendo o bombardeio de perguntas. A doutora Marina vai dar uma declaração, mas precisamos de respeito e privacidade. E vocês que estão acompanhando até aqui, deixa eu te contar uma coisa. Essa história está longe de acabar. Na verdade, ela está só começando a ficar realmente interessante. Fica ligado, porque o que vem agora vai explicar muita coisa. Marina olhou para Severino, para Dona Carminha que tinha aparecido na porta da cozinha, para todos os rostos que nas últimas semanas tinham começado a confiar nela. E então olhou para Ricardo. Você não precisava vir aqui, ela disse, a voz carregada de cansaço. Precisava sim. Marina, você desapareceu. Simplesmente sumiu. Sem avisar ninguém, sem deixar endereço, sem... Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto raro de frustração. Você era a melhor do país, a mulher que transformou fazendas falidas em operações de milhões, a consultora que todos queriam contratar. Era, Marina repetiu. Passado. Não precisa ser passado. Ricardo deu um passo à frente. Você pode voltar. A empresa é tanto sua quanto minha. Sua parte continua lá, esperando. Minha parte? Marina riu, mas era uma risada amarga, dolorosa. Ricardo, minha parte foi congelada pelo processo judicial. Você sabe disso. O silêncio que seguiu foi pesado. Uma das repórteres, mais perspicaz que os outros, captou a deixa. Processo judicial. Doutora Marina, a senhora pode esclarecer? Marina fechou os olhos. Não havia mais fuga. Era isso ou passar o resto da vida correndo, e ela estava cansada demais para continuar correndo. Há 8 meses, ela começou, a voz firme apesar de tudo. Minha empresa foi contratada para fazer consultoria em um projeto de expansão pecuária na Amazônia. Eu aprovei as licenças ambientais sem verificar pessoalmente se os documentos eram legítimos. Você não tinha como saber que eram falsificados, Ricardo interrompeu. O cliente apresentou documentação aparentemente legal, mas era minha responsabilidade verificar. Minha assinatura estava naqueles relatórios. Marina abriu os olhos encarando as câmeras diretamente. 2.000 hectares de floresta primária foram desmatadas ilegalmente. Usando meu nome, minha credibilidade, minha recomendação técnica. Um murmúrio correu entre os repórteres. O Ministério Público entrou com ação, ela continuou. Me acusou de negligência ambiental qualificada. Minhas contas foram bloqueadas. Minha licença profissional suspensa enquanto corre a investigação. E minha reputação... Ela soltou uma risada sem humor. Bem, minha reputação foi destruída em 48 horas. Severino deu um passo à frente. Mas a senhora disse que não sabia que era falsificado. E não sabia. Mas no Tribunal da Opinião Pública isso não importa. Eu era a consultora famosa, a mulher que tinha aparecido na capa da revista Globo Rural, que tinha dado palestras em 3 países. Se algo deu errado, a culpa tinha que ser minha. E não era? Uma repórter perguntou, a voz afiada. Marina a encarou. Era sim, porque mesmo que eu não tenha falsificado os documentos, eu confiei cegamente, não verifiquei. Estava tão focada em fechar o contrato, em crescer a empresa, em ser bem-sucedida, que esqueci a regra mais básica do meu trabalho. Sempre, sempre verificar. Ricardo colocou a mão no ombro dela. Marina, você estava sobrecarregada. Estávamos com 15 projetos simultâneos, viajando toda semana, mal dormindo. Foi um erro humano. Um erro humano que custou 2.000 hectares de floresta. Marina afastou a mão dele gentilmente. E não foi só isso. Ela respirou fundo. Esta era a parte que mais doía. Meu marido, Daniel, era advogado ambiental. Quando o escândalo estourou, ele ficou do lado do Ministério Público. Testemunhou contra mim. Disse que eu tinha demonstrado padrão de negligência em outros projetos também. O choque foi visível nos rostos de todos.
Ele me traiu? Um dos repórteres perguntou, quase ofegante com o drama da história. Ele fez o que achou certo. Colocou os princípios dele acima do casamento. Marina encolheu os ombros. Nos divorciamos 3 meses depois. Ele ficou com o apartamento, o carro, tudo. Eu fiquei com... com nada. Não com nada, Ricardo corrigiu. Você vendeu suas joias, economizou o suficiente para comprar esta fazenda em leilão. Foi seu último dinheiro, não foi? Dona Carminha perguntou, de onde estava na porta, a voz trêmula. Marina assentiu. Último centavo. Tudo que sobrou de uma vida inteira de trabalho. Severino olhou ao redor, para a fazenda que tinha visto ser transformada nas últimas semanas. E a senhora veio para cá porque não tinha mais lugar nenhum para ir. Marina completou. Porque todas as empresas que eu tinha ajudado a construir cancelaram contratos. Porque todos os fazendeiros que eu tinha tornado milionários subitamente não atendiam mais minhas ligações. Porque eu tinha me tornado tóxica. Um nome que ninguém queria associar ao seu negócio. Ela olhou diretamente para a câmera mais próxima. Então eu vim para cá, para o lugar mais distante que eu conseguia achar. Comprei uma fazenda abandonada que ninguém queria, em um vale que ninguém conhecia, e decidi que se eu não podia mais ser a Marina Costa Silva, consultora famosa, eu podia pelo menos ser apenas Marina, a mulher que sujava as botas consertando cercas. Os repórteres estavam em silêncio agora, captando cada palavra. Mas a senhora continuou aplicando seus conhecimentos. Um deles observou. Esta fazenda está transformada. Porque conhecimento é a única coisa que não podem tirar de mim. Posso perder dinheiro, reputação, casamento, mas não posso desaprender o que levei 20 anos estudando e praticando. Ricardo olhou ao redor, avaliando as mudanças implementadas. Marina, isso aqui é impressionante. Em menos de 2 meses você fez mais do que Tertuliano fez em décadas. Você montou um sistema de pastejo rotacionado de nível internacional. Seus protocolos sanitários são de primeiro mundo. Se você transformar este lugar em um caso de sucesso, conseguir provar na prática que pode fazer uma fazenda renascer... Ele fez uma pausa significativa. Pode ser sua redenção. Redenção? Marina repetiu, testando a palavra. Eu não vim aqui buscar redenção, Ricardo. Eu vim buscar paz. E encontrou? Ela olhou para os peões reunidos, para Dona Carminha, para Severino, cujos olhos revelavam não julgamento, mas compreensão. Estava começando a encontrar, ela admitiu. Até vocês chegarem. Doutora Marina, uma repórter perguntou, se pudesse voltar no tempo, o que faria diferente? Marina não precisou pensar. Teria verificado cada documento pessoalmente. Teria dormido menos, trabalhado mais, mas feito certo. Teria colocado a floresta acima do contrato, sempre. Sua voz tremeu. Porque 2.000 hectares podem não parecer muito num país do tamanho do Brasil. Mas cada árvore derrubada foi derrubada porque eu não fiz meu trabalho direito. E isso eu vou carregar para o resto da vida. O peso do silêncio era quase físico. Então Severino, o velho peão que mal sabia ler, que tinha passado a vida inteira cuidando de gado sem entender completamente o que fazia, deu um passo à frente. Doutora, ele disse, e pela primeira vez usou o título com respeito, não surpresa. A senhora pode ter errado lá atrás, pode ter deixado algo passar, mas aqui a senhora ensinou cada um de nós a fazer nosso trabalho melhor. A senhora tratou a gente como gente, não como mão de obra, e essa fazenda está renascendo. Então se a senhora está aqui buscando consertar alguma coisa, eu acho que está funcionando. Marina sentiu os olhos arderem. Não chorou. Tinha jurado que não choraria mais. Mas chegou perto. Obrigada, Severino. Ricardo observou a troca e algo passou por seu rosto. Uma compreensão. Uma aceitação. Você não vai voltar, vai? Ele perguntou, já sabendo a resposta. Não. Nem se eu disser que provamos que os documentos eram falsificação profissional? Que o processo está caminhando a seu favor? Marina parou. O quê? Contratei os melhores peritos.
Descobrimos que o cliente tinha conexões com uma quadrilha especializada em falsificar documentação ambiental. O Ministério Público está reavaliando as acusações contra você. Marina, você pode ser inocentada. Ela deveria sentir alívio, alegria. Mas tudo o que sentiu foi vazio. Não muda nada, ela disse finalmente. Porque mesmo que eu seja inocentada no tribunal, eu me declarei culpada aqui. Ela tocou o peito. Eu falhei. E nenhum veredicto judicial vai mudar isso. Então o que você vai fazer? Marina olhou ao redor. Para a terra vermelha. Para o gado pastando ao longe. Para a casa que tinha começado a chamar de lar. Vou ficar. Vou transformar esta fazenda num modelo. Vou provar que é possível fazer pecuária sustentável, lucrativa e socialmente responsável. E talvez... Ela pausou. Talvez assim eu consiga dormir à noite sem ver aquelas 2.000 hectares de floresta queimando nos meus sonhos. As câmeras foram embora ao anoitecer, deixando para trás um silêncio pesado e desconfortável. Marina estava sentada nos degraus da varanda, observando as últimas luzes dos carros desaparecerem na curva da estrada. Ricardo tinha sido o último a sair, não sem antes deixar um envelope com os documentos do processo e um cartão com seu número atualizado. Caso mude de ideia, ele tinha dito. Ela não ia mudar. Os peões tinham ficado, cada um processando à sua maneira o que tinha acabado de descobrir. A patroa deles, a mulher que tinham visto consertar cercas, tratar gado doente, dormir no chão, era, na verdade, uma das profissionais mais renomadas do país. Uma doutora, uma CEO, alguém que em outra vida poderia ter comprado aquela fazenda inteira só com o bônus de um mês. Severino foi o primeiro a se aproximar. Sentou-se ao lado dela nos degraus, o corpo cansado depois de um dia inteiro de trabalho. A gente não devia ter descoberto assim, ele disse, quebrando o silêncio. Eu devia ter contado antes. Por que não contou? Marina demorou a responder. Quando falou, sua voz era baixa, carregada de emoção contida. Porque quando você é famosa, as pessoas param de ver você. Elas veem o título, a reputação, o que você representa, mas não veem quem você é. Ela olhou para o velho peão. Aqui, vocês me viram. Marina, a mulher que não sabia trocar um pneu furado, mas sabia calcular taxa de prenhez, que queimava a mão fazendo café, mas dominava protocolos veterinários complexos. Vocês viram a pessoa real. E eu precisava disso. Severino assentiu, processando. E esse negócio da floresta? Foi tão ruim quanto eles falaram? Foi pior. Marina fechou os olhos. 2.000 hectares, Severino. Você sabe quanto isso é? É muita terra. É um pedaço inteiro de vida. Árvores centenárias. Animais que viviam lá. Ecossistema completo. Destruído porque eu estava ocupada demais, importante demais, confiante demais para verificar um papel. Sua voz quebrou na última palavra. Eu tinha uma filha, Severino. Tinha. O velho peão virou-se bruscamente para olhá-la. Como assim tinha? As lágrimas que Marina tinha segurado o dia inteiro finalmente começaram a cair, silenciosas, escorrendo pelo rosto empoeirado e cansado. Rafaela, 16 anos, linda, inteligente, apaixonada por biologia. Um sorriso triste tocou seus lábios. Ela queria ser pesquisadora da Amazônia, queria salvar o planeta. O que aconteceu com ela? Quando o escândalo estourou, quando as notícias começaram a sair, as imagens das árvores sendo derrubadas, o fogo, a destruição, Rafaela ficou devastada. Marina limpou as lágrimas com as costas da mão. Ela idolatrava a mãe, a cientista, a mulher que sempre falava sobre sustentabilidade, sobre respeitar a natureza, e de repente descobriu que essa mesma mãe tinha sido responsável por uma das maiores devastações ambientais do ano. Severino não disse nada, apenas ouviu. Ela parou de falar comigo, literalmente. Passou 3 semanas no mesmo apartamento sem dizer uma palavra. E então, um dia, ela fez as malas e foi morar com o pai.
com o Daniel, que tinha testemunhado contra mim, mas que pelo menos tinha ficado do lado certo da história. E você deixou? O que eu poderia fazer? Ela tinha razão em me odiar. Eu tinha traído tudo o que ela acreditava. Marina enxugou mais lágrimas. A última coisa que ela me disse foi: "Você não é mais minha mãe. Minha mãe jamais teria destruído uma floresta." O silêncio que seguiu foi partido apenas pelo canto das cigarras e o vento suave da noite. "É por isso que você veio para cá", Severino finalmente entendeu. Não era só sobre recomeçar a carreira. Era sobre deixar de existir, Marina completou. Marina Costa Silva precisava desaparecer, porque cada vez que alguém falava esse nome, eu lembrava do olhar de decepção nos olhos da minha filha, do casamento que implodiu, das árvores queimando. E virar só Marina resolveu? Não. Mas pelo menos me deu espaço para respirar. Dona Carminha apareceu na porta, carregando uma bandeja com 2 canecas fumegantes. "Chá de capim-cidreira", ela anunciou. "Acalma os nervos." Marina aceitou a caneca, agradecida. O líquido quente descendo pela garganta trouxe um pequeno conforto. "Dona Carminha, a senhora não está chocada?" Marina perguntou. A velha deu de ombros. "Filha, eu tenho 72 anos. Já vi de tudo nessa vida. Gente boa fazendo besteira. Gente ruim fingindo ser santa. No fim, o que importa é o que você faz depois do erro, não o erro em si. E o que eu tô fazendo depois vale alguma coisa? Vale tudo." Dona Carminha sentou-se do outro lado de Marina. "Você chegou aqui sozinha, sem ninguém, sem nada. Poderia ter desistido. Poderia ter ficado na cidade sentindo pena de si mesma. Mas em vez disso, você comprou uma fazenda quebrada e está consertando ela. E sabe o que mais você está consertando?" Marina olhou para ela, interrogativa. "Você mesma." As palavras atingiram Marina com força inesperada. Ela cobriu o rosto com as mãos e, finalmente, pela primeira vez em meses, chorou de verdade. Não as lágrimas contidas e silenciosas de antes, mas soluços profundos, anos de dor e culpa e vergonha sendo expelidos em ondas. Dona Carminha e Severino não disseram nada. Apenas ficaram ali, presença silenciosa, mas sólida, enquanto Marina desmoronava e, talvez, começava o processo real de se reconstruir. Quando as lágrimas finalmente cessaram, deixando para trás apenas soluços espaçados, Marina levantou o rosto. "Desculpa." "Pelo quê?" Severino perguntou. "Por não ter contado antes, por ter mentido." "Você não mentiu," ele corrigiu. "Você só não contou tudo. É diferente." "E agora? Agora que vocês sabem quem eu sou, ou quem eu era, ainda querem trabalhar comigo?" Severino trocou um olhar com Dona Carminha. Então ele se levantou, estendendo a mão para ajudar Marina a fazer o mesmo. "Doutora Marina," ele disse, e dessa vez o título soou como respeito, não formalidade. "Eu trabalho nessa fazenda há 17 anos. 17 anos fazendo a mesma coisa do mesmo jeito porque era assim que sempre foi feito. Nesse 1 mês com a senhora, eu aprendi mais sobre o meu próprio trabalho do que nos 17 anos anteriores. Então sim, eu quero continuar." "Eu também," Dona Carminha acrescentou. "E os outros também vão querer, você vai ver." Como se em resposta, vozes começaram a surgir da escuridão. Os peões tinham ficado, esperando, conversando entre si. E agora se aproximavam, um por um. Josué, que tinha recebido alta do hospital há 1 semana e ainda usava um curativo na cabeça, foi o primeiro. "A senhora salvou minha vida", ele disse, simples. "Doutor ou não, isso não muda." Outro peão, Antônio, de uns 40 anos, deu um passo à frente. "Minha vaca, a Estrela, estava quase morrendo de mastite. A senhora tratou ela pessoalmente. Passou 3 noites acordada verificando febre. Hoje ela está produzindo de novo." Ele coçou a cabeça, embaraçado. "Eu não sei muito sobre floresta na Amazônia, mas sei que a senhora não é má pessoa." Um por um, os 17 peões se pronunciaram. Alguns falaram muito, outros apenas acenaram com a cabeça. Mas todos ficaram. Marina os olhava, incrédula.
Tinha certeza que assim que a verdade saísse, todos iriam embora. Que ela ficaria sozinha de novo, como tinha ficado quando o escândalo estourou em São Paulo. Mas estava errada. Por quê? Ela finalmente perguntou, a voz rouca de emoção. Por que vocês estão ficando? Severino respondeu por todos. Porque todo mundo merece uma segunda chance. E porque a senhora está dando pra gente a chance de ser melhor no que a gente faz. Seria muita ingratidão abandonar a senhora agora. Marina não conseguiu responder. Apenas assentiu, a garganta apertada demais para palavras. Dona Carminha quebrou o momento colocando as mãos na cintura. Tá bom, agora chega de drama. Tem jantar esperando e gado que precisa ser tratado de manhã cedo. Todo mundo para casa descansar. Os peões se dispersaram, voltando para seus quartos no alojamento. Mas havia algo diferente no ar agora. Uma solidariedade que não existia antes. Marina voltou para dentro da casa. No escritório, abriu o envelope que Ricardo tinha deixado. Dentro, além dos documentos legais, havia uma carta manuscrita. Marina, sei que não vai voltar, e talvez seja melhor assim. Mas quero que saiba que seu trabalho aqui nunca foi em vão. Você mudou a pecuária brasileira. As técnicas que desenvolveu estão sendo usadas em centenas de fazendas. As vidas que melhorou, os empregos que criou, o conhecimento que disseminou, nada disso desaparece por causa de um erro. Um erro não define uma vida inteira de acertos. E sobre Rafaela, ela é sua filha. Adolescentes são dramáticos, mas não são burros. Uma hora ela vai entender. Uma hora ela vai procurar você. E quando isso acontecer, certifique-se de que ainda tem algo para mostrar a ela. Algo de que ela possa se orgulhar. Esta fazenda pode ser esse algo. Com respeito e amizade, Ricardo. Marina dobrou a carta cuidadosamente e a guardou na gaveta. Então pegou seu caderno de anotações e voltou a trabalhar. Porque trabalho era a única coisa que sempre tinha funcionado como terapia. E ela tinha uma fazenda para transformar. Uma filha para, eventualmente, reconquistar. E uma vida inteira de culpa para compensar, um dia de cada vez. 3 meses depois da revelação, a Fazenda Vale do Sol, nome que Marina tinha oficialmente registrado, estava irreconhecível. Os pastos, antes amarelados e maltratados, agora eram verdes e exuberantes graças ao sistema de irrigação e rotação que Marina tinha implementado. O gado, que chegava a ostentar costelas salientes, agora tinha peso adequado e pelagem brilhante. A produção de leite tinha aumentado 73%, número que Marina acompanhava religiosamente nas planilhas que atualizava toda a noite. Mas a transformação mais impressionante não era física, era social. Marina tinha criado um programa de capacitação para os peões. Toda sexta-feira à tarde, depois do trabalho, ela dava aulas. Ensinava sobre nutrição animal, manejo de pastagens, sanidade do rebanho, gestão rural. Os homens, alguns com educação formal mínima, absorviam o conhecimento com a avidez de quem finalmente entendia o porquê por trás do que faziam. Severino tinha se tornado seu braço direito não oficial. Josué descobriu talento para inseminação artificial. Antônio revelou habilidade surpreendente com manutenção de equipamentos. A comunidade local tinha começado a notar. Outros fazendeiros vinham visitar, curiosos. Marina os recebia, compartilhava conhecimento gratuitamente, ajudava com problemas específicos. Não cobrava. Estava além de dinheiro agora. Estava sobre redenção através do trabalho. Até que numa terça-feira de manhã, o telefone tocou. Marina quase não atendeu. Poucas pessoas tinham seu número, mas algo, intuição talvez, a fez pegar o celular. Alô? Mãe? Marina quase deixou o telefone cair. A voz, aquela voz que não ouvia há quase 1 ano, atravessou a distância como um raio. Rafaela? Sua própria voz saiu como um sussurro estrangulado. Eu vi a reportagem. A que passou na TV Bahia. Uma pausa longa, carregada. Sobre o que você está fazendo aí? Marina não conseguiu responder. Lágrimas já escorriam silenciosas pelo rosto. Mãe, você tá aí? Tô. Desculpa, tô aqui. Eu queria...
Rafaela soltou um suspiro frustrado. Droga, isso é tão difícil. Rafa, você não precisa... Preciso sim. A voz da menina ficou firme. Mãe, eu fui muito injusta com você. O papai me contou tudo. Sobre os documentos falsificados, sobre como você não sabia, sobre como você foi usada. Mas eu ainda deveria ter verificado, Marina insistiu. Ainda foi minha responsabilidade. Eu sei, e você errou. Mas mãe, você não é definida só pelo seu pior erro. Levei quase 1 ano para entender isso, mas agora entendo. Marina sentou-se na cadeira do escritório, as pernas fraquejando. Vi o que você está fazendo aí nessa fazenda. Vi você ensinando pessoas, mudando vidas, fazendo a coisa certa. E eu... A voz de Rafaela quebrou. Eu tenho muito orgulho de você. Marina cobriu a boca com a mão, tentando controlar os soluços. Mãe, você ainda tá aí? Tô, meu amor. Só tô chorando. Desculpa. Não pede desculpa. Eu que tenho que pedir. Eu te abandonei quando você mais precisava de mim. Fui covarde. Você era uma adolescente processando uma tragédia. Não foi covardia, foi sobrevivência. Silêncio do outro lado. Então, suavemente. Mãe, eu posso ir aí te visitar? Marina não conseguiu responder imediatamente. A emoção era grande demais. Mãe, por favor. Marina finalmente conseguiu dizer. Por favor, vem. Semana que vem, nas férias da escola? Qualquer hora que você quiser. Eu vou estar aqui. Quando desligaram, Marina ficou segurando o telefone por longos minutos, simplesmente processando. Sua filha tinha ligado. Sua filha queria vir. Depois de quase 1 ano de silêncio absoluto, havia uma ponte sendo reconstruída. Dona Carminha encontrou Marina assim, chorando na cadeira do escritório, um sorriso enorme no rosto apesar das lágrimas. Boas notícias? As melhores. Marina limpou o rosto. Minha filha vem me visitar. A velha sorriu. Então é melhor a gente arrumar o quarto de hóspedes. Não pode receber a menina nessa bagunça. Mas a visita de Rafaela teria que esperar. Porque naquela mesma tarde, uma crise se instalou. Um dos peões veio correndo do pasto leste, o rosto pálido. Doutora Marina, tem uma vaca parindo, mas está complicado. Muito complicado. Marina largou tudo e correu. No pasto, uma vaca holandesa de primeira cria estava deitada, claramente em sofrimento. Trabalho de parto há horas, mas o bezerro não saía. Parto distóxico. Quando o bezerro está mal posicionado e não consegue passar pelo canal. Quanto tempo ela está assim? Marina perguntou, já se ajoelhando ao lado do animal. Umas 3 horas. A gente ia chamar o veterinário, mas ele está atendendo emergência em outra fazenda. Marina examinou rapidamente. O bezerro estava atravessado, posição transversa, uma das mais complicadas. Se não agisse rápido, perderia mãe e filho. Severino, eu preciso de cordas limpas, luvas longas, sabão e muita água. Agora, enquanto ele corria para buscar os materiais, Marina conversava com a vaca, acalmando-a com voz suave, enquanto suas mãos experientes avaliavam a situação. Você vai ficar bem, ela murmurava. Nós vamos tirar seu bebê daqui, eu prometo. Severino voltou com os materiais. Marina higienizou as mãos, vestiu as luvas que iam até os ombros e começou o procedimento. Tinha feito aquilo dezenas de vezes, mas cada vez era única. Cada vida dependia da precisão dos seus movimentos. O bezerro está atravessado, ela explicou para os peões que se aglomeravam ao redor. Preciso girar ele internamente, reposicionar as pernas. É delicado. Se eu forçar muito, posso machucar a vaca. Se não forçar o suficiente, nenhum dos dois sobrevive. Com paciência infinita, Marina trabalhou, suas mãos dentro do útero da vaca, sentindo cada contorno do bezerro, cada resistência dos tecidos. Suor escorria pelo seu rosto, mas ela não parava. 15 minutos, 20, 30. Consegui! Ela finalmente anunciou. Perna reposicionada,
Agora a outra. Vamos lá, pequenininho, ajuda sua mãe aqui. Mais 10 minutos de trabalho cuidadoso. Pronto, agora sim. Severino, acorda. Eles amarraram cuidadosamente as pernas do bezerro e, coordenados, começaram a puxar durante as contrações da vaca. Devagar, devagar. Agora, puxa. O bezerro começou a emergir. Primeiro a cabeça, depois os ombros, finalmente o corpo completo. Um macho, grande, com pelagem marrom e branca. Por um momento terrível, ele estava imóvel. Não respirava. Marina agiu por instinto. Limpou as vias aéreas do bezerro com os dedos, virou-o de lado e começou a massagear vigorosamente o tórax. Vamos, pequeno. Respira. Respira. 10 segundos. 15. 20. E então, milagre dos milagres. O bezerro tossiu. Respirou. Seus olhos piscaram, focalizando lentamente o mundo ao redor. Os peões irromperam em aplausos e gritos de alegria. A vaca-mãe, exausta, mas instintivamente maternal, começou a lamber o filho, estimulando-o, aquecendo-o. Marina sentou-se no chão, coberta de fluidos, completamente exausta, mas sorrindo. Bem-vindo ao mundo, pequeno. Severino a ajudou a se levantar. Doutora, isso foi... Eu nunca vi nada assim. O doutor Augusto uma vez perdeu mãe e filho num caso parecido. Eu também já perdi. Marina admitiu. Não é garantido. É sempre um risco. Mas hoje, ela olhou para o bezerro que já tentava ficar de pé em pernas trêmulas. Hoje deu certo. Naquela noite, depois de um banho muito necessário, Marina estava na varanda quando viu faróis se aproximando. Não era horário de visitas. Quem seria? O carro parou e uma figura saiu. Mesmo na penumbra, Marina a reconheceria em qualquer lugar. Rafaela. Sua filha não tinha esperado uma semana. Tinha vindo imediatamente. Elas ficaram paradas, olhando uma para a outra através da distância de 10 metros que parecia intransponível. Então, Rafaela começou a correr. E Marina também. Encontraram-se no meio, e Marina abraçou sua filha com força suficiente para compensar quase um ano de separação. Você veio? Marina soluçou. Claro que vim. Você é minha mãe. Elas ficaram ali, abraçadas, chorando, rindo, falando ao mesmo tempo, até Dona Carminha aparecer com chá e mandar ambas para dentro. Rafaela ficou uma semana. Viu a fazenda. Conheceu os peões. Ajudou nos trabalhos. E, mais importante, conversou. Realmente conversou com a mãe pela primeira vez em um ano. Na noite antes de partir, ela estava na varanda com Marina, observando o pôr do sol. Mãe, eu decidi. Vou cursar medicina veterinária. Quero fazer o que você faz. Quero ajudar. Marina olhou para a filha, os olhos brilhando. Você tem certeza? Absoluta. Porque eu vi o que você faz aqui. Não é só sobre gado. É sobre pessoas. Sobre transformar vidas. E eu quero ser parte disso. Marina puxou a filha para um abraço. Você já é parte disso, meu amor. Você sempre foi. 6 meses depois da visita de Rafaela, a Fazenda Vale do Sol recebeu uma distinção que ninguém esperava. O Ministério da Agricultura, junto com a Associação Brasileira de Pecuária Sustentável, anunciou que a fazenda de Marina tinha sido selecionada como modelo de recuperação rural e práticas sustentáveis. Ela receberia um certificado de excelência e um investimento de R$200 mil para expandir as práticas implementadas. Mas mais importante que o dinheiro era o reconhecimento. Marina Silva estava oficialmente reabilitada. A cerimônia aconteceu na própria fazenda. Autoridades vieram da capital, jornalistas retornaram, mas dessa vez a história era diferente. Não era sobre escândalo ou queda, era sobre reconstrução e redenção. Severino, vestindo sua camisa mais nova, ficou ao lado de Marina durante os discursos. Os outros peões estavam todos lá, limpos, orgulhosos, parte de algo maior que eles mesmos. O representante do ministério, um homem de meia idade chamado Dr. Paulo Cardoso, falou ao microfone montado improvisadamente no pátio da fazenda. A história da doutora Marina Silva
É a história que o Brasil precisa contar. É sobre cair, sim, mas também sobre se levantar. É sobre erro, mas também sobre correção. Esta fazenda, que estava à beira do colapso, agora produz 180% mais leite que a média regional. Tem índices de bem-estar animal superiores aos padrões internacionais. E mais importante, tornou-se um centro de capacitação informal para trabalhadores rurais de toda a região. Ele virou-se para Marina. Doutora, a senhora não apenas salvou uma fazenda. A senhora criou um movimento. Os aplausos foram ensurdecedores. Marina agradeceu, mas manteve seu discurso curto e direto. Eu não fiz isso sozinha. Ela começou olhando para os peões. Cada pessoa aqui trabalhou mais duro do que eu. Cada um enfrentou o desafio de aprender coisas novas, de mudar métodos antigos, de confiar numa mulher que apareceu do nada. Um sorriso. Vocês são os verdadeiros heróis dessa história. Mais aplausos. Mas então Marina ficou séria. Eu cometi um erro terrível. Fui responsável por devastação ambiental que não posso desfazer. 2.000 hectares de floresta não voltam a crescer porque eu transformei uma fazenda em modelo sustentável. Mas... Ela pausou, controlando a emoção. Mas eu posso garantir que cada decisão que tomo agora, cada pessoa que ensino, cada prática que implemento, honre aquelas árvores que foram perdidas. É minha forma de compensação. Nunca será suficiente, mas é o que eu tenho a oferecer. 6 meses depois da visita de Rafaela, a Fazenda Vale do Sol recebeu uma distinção que ninguém esperava. O Ministério da Agricultura, junto com a Associação Brasileira de Pecuária Sustentável, anunciou que a fazenda de Marina tinha sido selecionada como modelo de recuperação rural e práticas sustentáveis. Ela receberia um certificado de excelência e um investimento de R$200 mil para expandir as práticas implementadas. Mas mais importante que o dinheiro era o reconhecimento. Marina Silva estava oficialmente reabilitada. A cerimônia aconteceu na própria fazenda. Autoridades vieram da capital, jornalistas retornaram, mas dessa vez a história era diferente. Não era sobre escândalo ou queda, era sobre reconstrução e redenção. Severino, vestindo sua camisa mais nova, ficou ao lado de Marina durante os discursos. Os outros peões estavam todos lá, limpos, orgulhosos, parte de algo maior que eles mesmos. O representante do ministério, um homem de meia idade chamado Dr. Paulo Cardoso, falou ao microfone montado improvisadamente no pátio da fazenda. A história da doutora Marina Silva é a história que o Brasil precisa contar. É sobre cair, sim, mas também sobre se levantar. É sobre erro, mas também sobre correção. Esta fazenda, que estava à beira do colapso, agora produz 180% mais leite que a média regional. Tem índices de bem-estar animal superiores aos padrões internacionais. E, mais importante, tornou-se um centro de capacitação informal para trabalhadores rurais de toda a região. Ele virou-se para Marina. Doutora, a senhora não apenas salvou uma fazenda. A senhora criou um movimento. Os aplausos foram ensurdecedores. Marina agradeceu, mas manteve seu discurso curto e direto. Eu não fiz isso sozinha. Ela começou, olhando para os peões. Cada pessoa aqui trabalhou mais duro do que eu. Cada um enfrentou o desafio de aprender coisas novas, de mudar métodos antigos, de confiar numa mulher que apareceu do nada. Um sorriso. Vocês são os verdadeiros heróis dessa história. Mais aplausos. Mas então Marina ficou séria. Eu cometi um erro terrível. Fui responsável por devastação ambiental que não posso desfazer. 2.000 hectares de floresta não voltam a crescer porque eu transformei uma fazenda em modelo sustentável. Mas... Ela pausou, controlando a emoção. Mas eu posso garantir que cada decisão que tomo agora, cada pessoa que ensino, cada prática que implemento, honre aquelas árvores que foram perdidas. É minha forma de compensação. Nunca será suficiente, mas é o que eu tenho a oferecer. No fundo da pequena multidão reunida, Marina viu um rosto familiar. Daniel, seu ex-marido, estava ali. E ao lado dele, Rafaela, que tinha voltado para a cerimônia. Mas havia outra pessoa com eles.
Uma adolescente que Marina não reconheceu imediatamente. Depois dos discursos formais, quando a multidão se dispersou para o almoço que Dona Carminha tinha preparado com a ajuda de mulheres da comunidade, Daniel se aproximou. Marina. Daniel. Ela não sabia o que sentir. Raiva, mágoa, cansaço, talvez só aceitação. Você está diferente, ele observou, olhando ao redor. No bom sentido. Estou reconstruída, diferente da pessoa que você conheceu. Ele assentiu desconfortável. Sobre o processo, sobre eu ter testemunhado contra você. Você fez o que achou certo, Marina interrompeu, sem amargura. Não posso culpá-lo por ter princípios. Mas eu te abandonei quando você mais precisava. Sim, você abandonou. Marina encontrou os olhos dele. E sabe de uma coisa? Foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, porque me forçou a encontrar forças que eu não sabia que tinha. Me forçou a recomeçar de verdade, não só fingir que estava recomeçando. Daniel pareceu aliviado e, estranhamente, um pouco triste ao mesmo tempo. Esta é Amanda, ele disse, apresentando a adolescente ao lado dele. Nossa enteada, filha da Paula. Ah, Paula. A nova esposa. Marina tinha visto fotos nas redes sociais que não conseguira evitar stalkar nos momentos de fraqueza. Oi, Amanda. A menina sorriu, tímida. A senhora é muito legal. A Rafa fala de você o tempo todo. Marina olhou para a filha, que observava a interação com atenção. Rafaela deu de ombros, mas estava sorrindo. Mãe, eu trouxe uma coisa para você. Ela estendeu um envelope grosso. Marina o abriu. Dentro havia uma carta de aceitação. Universidade Federal da Bahia. Curso de Medicina Veterinária. Rafa, eu passei, mãe. E olha só, tem um programa de estágio em fazendas sustentáveis. Adivinha qual fazenda eu escolhi? Marina não conseguiu segurar as lágrimas. Puxou a filha para um abraço apertado. Você vai fazer estágio aqui? Se a senhora aceitar uma estagiária meio incompetente... Incompetente nada. Você é minha filha. Já é mais esperta que metade dos veterinários que eu conheço. Elas riram, choraram, e Daniel observava com uma expressão que misturava nostalgia e paz. Marina, ele chamou suavemente. Eu só queria dizer, você sempre foi excepcional. E ver você assim, ensinando, transformando vidas... Eu tenho orgulho de você, e sinto muito por não ter ficado ao seu lado quando deveria. Marina respirou fundo. Aquilo, esse reconhecimento, esse pedido implícito de desculpas, era algo que ela tinha esperado durante meses, e agora que tinha chegado, descobriu que não precisava mais dele para se sentir completa. Obrigada, Daniel, de verdade, mas eu não preciso mais da sua aprovação. Aprendi a viver sem ela. Não era cruel, era libertador. A cerimônia se transformou em festa. Os músicos locais apareceram com sanfona e zabumba. Mesas foram montadas com comida típica. Crianças corriam entre os adultos. Era mais que uma celebração da fazenda. Era a celebração de uma comunidade que tinha se formado ao redor dela. Dr. Augusto, o veterinário que tinha visitado Marina meses atrás, se aproximou com uma proposta. Doutora Marina, eu e alguns colegas estamos querendo montar um programa de capacitação rural formal, cursos certificados, apoio do Senar. Precisamos de alguém para coordenar o módulo de gestão pecuária. Ele fez uma pausa significativa. Alguém com experiência prática e teórica. Alguém que saiba ensinar. Marina considerou. Aquilo significaria expandir seu trabalho para além da fazenda. Significaria influenciar centenas, talvez milhares de trabalhadores rurais. Eu aceito, ela disse. Mas com uma condição. Os cursos acontecem aqui, na fazenda. Quero que as pessoas vejam na prática o que estamos ensinando na teoria. Perfeito. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu de laranjas e rosas vibrantes, Marina se encontrou novamente na varanda da casa, o mesmo lugar onde tinha passado sua primeira noite, sozinha, assustada, perdida. Severino se juntou a ela, carregando 2 garrafas de refrigerante.
Para comemorar, ele disse, entregando uma para ela. Eles brindaram em silêncio, observando a fazenda se acalmar após o dia agitado. Severino, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você ficou? Logo no começo, quando eu era só uma desconhecida com ideias malucas, por que você deu uma chance? O velho peão pensou por um longo momento. Porque eu vi algo nos seus olhos, algo que eu reconheci. Ele olhou para o horizonte. Desespero disfarçado de determinação. É o olhar de alguém que não tem mais nada a perder, então vai dar tudo de si. E eu pensei, se essa mulher está disposta a se arriscar assim, talvez eu devesse arriscar com ela. E valeu a pena? Severino riu. Doutora, eu trabalhei 40 anos sem saber direito o que estava fazendo. Agora eu sei. Agora eu entendo. Não tem preço nisso. Marina sentiu uma onda de gratidão tão forte que quase a derrubou. Obrigada, Severino. Por tudo. De nada, patroa. Ou melhor, de nada, amiga. Naquela noite, depois que todos foram embora, depois que a fazenda voltou ao seu silêncio natural pontuado apenas por sons de animais e vento, Marina se deitou na cama. Uma cama de verdade agora, não mais o saco de dormir no chão, e olhou para o teto. Ela tinha vindo para o sertão da Bahia destruída, envergonhada, tentando desaparecer. E tinha encontrado, no lugar mais improvável possível, não apenas uma forma de recomeçar. Tinha encontrado redenção. Tinha encontrado propósito. Tinha encontrado, finalmente, paz. 1 ano e meio depois de Marina pisar pela primeira vez na fazenda Vale do Sol, a transformação estava completa. Mas não era apenas a fazenda que tinha se transformado. Numa manhã de sábado, Marina acordou cedo. Hábito que tinha desenvolvido e do qual nunca mais conseguiria se livrar, e caminhou pelos terrenos da propriedade. O sol ainda não tinha nascido completamente, mas já iluminava o horizonte com tons dourados que prometiam um dia bonito. Ela passou pelo barracão de ordenha, onde o equipamento novo e eficiente trabalhava silenciosamente. Passou pelos pastos rotacionados, onde o gado pastava em grupos organizados, saudáveis, produtivos. Passou pela área nova, construída com parte do investimento do Ministério, que agora abrigava uma sala de aula improvisada. Ali, 3 vezes por semana, Marina e outros especialistas davam aulas para trabalhadores rurais de toda a região. Manejo sustentável, gestão de custos, bem-estar animal. Práticas ambientalmente responsáveis. O que tinha começado como uma fazenda em recuperação tinha se transformado em um centro de referência. Marina chegou até a cerca mais distante da propriedade, de onde se via todo o vale. Encostou-se no mourão de madeira, um dos que ela mesma tinha consertado naquelas primeiras semanas, e apenas observou. 40 hectares não pareciam muito num país do tamanho do Brasil. Mas ali, naqueles 40 hectares, vidas tinham mudado, incluindo a dela. Mãe! Marina se virou. Rafaela vinha caminhando pelo pasto, usando botas de borracha e um jaleco branco manchado, marcas do estágio que fazia ali havia 6 meses. Bom dia, filha. Acordou cedo. Não consegui dormir, ansiosa com o projeto. Rafaela se juntou à mãe na cerca. Você acha que vai dar certo? O projeto. A mais nova empreitada de Marina. Com parte do dinheiro do prêmio e com investimento adicional de ONGs ambientais, ela tinha proposto algo ambicioso. Um programa de reflorestamento de áreas degradadas em parceria com pequenos produtores. Para cada hectare de pasto que aceitassem reflorestar, receberiam assistência técnica gratuita para tornar as áreas remanescentes mais produtivas. Era sua forma de, literalmente, devolver árvores ao mundo. Vai dar certo, Marina disse, com convicção. Porque é feito da forma certa. Consciência, planejamento e respeito às pessoas envolvidas. Rafaela sorriu. Você mudou muito, mãe. Sabe disso? Mudei? A mãe que eu conhecia era perfeita, ou tentava ser. Sempre segura, sempre certa, sempre no controle. Rafaela olhou para ela com ternura. Esta mãe é humana. Erra,
aprende, admite quando não sabe, e é muito mais incrível por isso. Marina sentiu os olhos arderem. Depois de 1 ano e meio, ainda se emocionava fácil. Você sabe o que é engraçado? Marina disse, a voz suave. Eu vim pra cá achando que estava fugindo, que estava me escondendo da vida. Mas, na verdade, estava me encontrando. Encontrando o quê? O que realmente importa. Não é sobre ser a melhor, não é sobre reconhecimento ou sucesso. É sobre fazer diferença de verdade, mesmo que pequena, na vida das pessoas ao seu redor. Rafaela pegou a mão da mãe e apertou. 2.000 hectares, mãe. Você carrega isso ainda? Marina assentiu. Sempre vou carregar. Mas agora eu carrego também as outras coisas. Os 17 peões que sabem fazer seu trabalho melhor. As 50 famílias que passaram pelos nossos cursos. Os 23 hectares que vamos reflorestar esse ano. As vidas que mudamos. Não apaga o erro. Não. Mas equilibra a balança. Um pouquinho a cada dia. Elas ficaram ali, mãe e filha, observando o amanhecer em silêncio confortável. Rafa, Marina disse finalmente. Eu preciso te contar uma coisa. O quê? Quando eu comprei esta fazenda, gastei meu último centavo. Literalmente, não tinha mais nada. Marina respirou fundo. Mas ontem recebi uma ligação. O processo movido contra mim foi oficialmente arquivado. Todas as acusações retiradas. Minha licença profissional reativada. E as contas que tinham sido bloqueadas, ela sorriu. Foram liberadas. Rafaela arregalou os olhos. Mãe, isso significa que eu poderia tecnicamente voltar para São Paulo. Reabrir a consultoria. Voltar para a vida de antes. O silêncio que seguiu foi tenso. E você vai? Rafaela perguntou pequena. Marina olhou ao redor. Para a fazenda que tinha construído. Para a comunidade que tinha encontrado. Para a filha que tinha recuperado. Para a vida que tinha criado do zero. Não, ela disse, firme. Esta é minha casa agora. Este é meu trabalho. Estas são minhas pessoas. Rafaela soltou um suspiro de alívio e puxou a mãe para um abraço. Eu amo você, mãe. Eu também te amo, filha. Mais do que tudo. Mais tarde naquele dia, Marina estava no escritório finalizando os relatórios quando Dona Carminha entrou com café. Moça, tem alguém aqui querendo falar com você. Marina levantou os olhos, curiosa. Quem? Um senhor. Disse que é antigo dono da fazenda. O coração de Marina pulou. Tertuliano. Ela foi até a varanda e lá estava ele. O coronel Tertuliano Medeiros, visivelmente mais velho, mais magro, curvado pelo peso de algo, arrependimento talvez. Coronel, Marina cumprimentou cautelosa. Doutora, a palavra saiu com respeito genuíno. Vim pedir licença para dar uma olhada. Na fazenda, se a senhora permitir. Marina considerou por um momento, então assentiu. Claro, venha. Eles caminharam juntos em silêncio inicial, enquanto Tertuliano observava as mudanças. O pasto verde, o gado saudável, as instalações reformadas, a placa na entrada do barracão. Centro de Capacitação Rural Vale do Sol. Eu não acreditava, ele finalmente disse, a voz rouca. Quando você chegou aqui, achei que era só mais uma patricinha da cidade brincando de fazendeira. Achei que ia desistir na primeira dificuldade. Quase desisti, Marina admitiu. Várias vezes. Mas não desistiu. E olha isso. Ele fez um gesto abrangente. Isso aqui é o que meu avô sonhou. O que meu pai tentou construir. O que eu nunca consegui alcançar. Sua voz quebrou na última palavra. Coronel. Não, deixa eu falar. Ele a encarou, os olhos vermelhos. Eu desperdicei 40 anos. 40 anos fazendo as coisas do mesmo jeito porque era assim que sempre tinha sido feito. Sem aprender, sem melhorar, sem realmente me importar com os animais ou com as pessoas que trabalhavam aqui. E você, em menos de 2 anos, fez o que eu nunca fiz. Marina não sabia o que dizer. Vim aqui pedir perdão, Tertuliano continuou. Pelo jeito que te tratei.
pelas coisas que falei. Você merecia respeito desde o primeiro dia, e eu só te dei desprezo. Está perdoado, Marina disse simples. E obrigada por vir. Tertuliano assentiu, limpando os olhos rapidamente com as costas da mão. Posso vir aqui de vez em quando? Só para ver como as coisas estão. Essa fazenda ainda é parte de mim, mesmo que não seja mais minha. Pode vir sempre que quiser. E se quiser participar das aulas que damos aqui, será bem-vindo. Nunca é tarde para aprender. O velho fazendeiro sorriu, pela primeira vez, um sorriso genuíno, sem amargura. Quem diria? Eu aprendendo com a moça que não servia nem para limpar chiqueiro de porco. Eles riram juntos, e naquele riso havia cura. Quando o sol se pôs naquele dia, Marina estava novamente na varanda, seu lugar favorito, de onde via o mundo que tinha reconstruído. Severino se juntou a ela, como tinha se tornado costume nos finais de tarde. Pensando em quê, doutora? Em como as coisas dão voltas estranhas, Marina respondeu. Há 2 anos, eu estava no topo do mundo. Tinha dinheiro, fama, sucesso. E estava miserável sem saber. E agora? Agora eu tenho uma caminhonete velha, roupas remendadas e uma fazenda que ainda está se pagando. Mas... Ela sorriu. Mas eu acordo todo dia querendo trabalhar. Durmo toda a noite sabendo que fiz diferença. E pela primeira vez em muito tempo, eu olho no espelho e gosto da pessoa que vejo. Severino assentiu, sábio. É engraçado como a gente precisa se quebrar completamente para se consertar direito. Marina virou-se para olhá-lo. Consertar. Você acabou de dar nome a tudo isso. Como assim? Eu vim aqui achando que estava recomeçando. Mas não estava. Estava consertando. Consertando a fazenda. Consertando meu relacionamento com minha filha. Consertando minha relação com meu trabalho. Consertando eu mesma. Ela olhou para o vale, onde as luzes começavam a se acender nas casas espalhadas. E sabe o que descobri? Que às vezes a gente precisa ir para o lugar mais improvável, no momento mais desesperador, para descobrir quem realmente somos. E quem você é, doutora? Marina pensou por um longo momento. Sou Marina Silva. Não a CEO, não a consultora famosa, não a mulher que cometeu o erro terrível. Apenas Marina. A mulher que aprendeu que valor não vem de títulos ou reconhecimento. Vem de acordar todo dia e escolher fazer o certo, mesmo quando é difícil, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando o mundo inteiro já decidiu quem você é. Ela olhou para Severino. E você? Quem você é agora? O velho peão sorriu. Sou Severino, o homem que trabalhou 40 anos sem entender, e agora entende. O homem que pensou que sabia tudo, e descobriu que não sabia nada. O homem que ganhou uma amiga quando menos esperava. Eles ficaram ali, em silêncio companheiro, enquanto a noite caía sobre a fazenda Vale do Sol. Amanhã haveria mais trabalho, mais aulas, mais desafios, mais oportunidades de consertar, construir, crescer. Mas hoje, neste momento, havia paz. E para Marina Silva, aquela mulher que tinha caído do topo do mundo e se reerguido no lugar mais improvável possível, paz era tudo. Porque às vezes, o maior sucesso não é nunca cair. É aprender a se levantar quando você cai. É ter coragem de recomeçar quando tudo terminou. É descobrir que seu valor não está no que os outros pensam de você, mas no que você faz quando ninguém está aplaudindo. Marina tinha vindo para o sertão da Bahia como refugiada de sua própria vida. E tinha encontrado finalmente um lar. Não apenas um lugar, mas um propósito, uma família, uma segunda chance. E dessa vez, ela não ia desperdiçar.